sobre o sofrimento que a alma vai ter no inferno. Diz a biografia que as pessoas entraram num desespero muito grande. Elas pensaram que a terra estava abrindo a boca, elas pensaram que estava indo para o inferno. Eu não sei se enfeitaram a história, mas diz que uns seguravam na cadeira, outros na coluna do templo, com medo de ir para o inferno, porque ele pregou pecadores na mão de um Deus irado. Tinha este homem uma vida íntima com Deus em oração. Este homem pregava muito sobre a verdadeira espiritualidade, a vida com Deus de oração, sobre o pecado. Pouco se ouve falar, aleluia, do inferno. E eu gostaria de pregar a ira de Deus que será manifestada, derramada no inferno. Preste bem atenção, muitos pastores não pregam o inferno, porque eles dizem assim: se eu pregar isso na minha igreja, eu vou colocar medo nas pessoas. O irmão Rafael falou comigo, eu falei, é verdade, muitos não pregam o inferno porque dá medo, estremece o negócio. Falar do inferno espanta as almas, é assim que eles falam, espanta as almas. Tem que ir devagar, tem que ir com calma, aleluia, tem que ir calmo, manso, suave. Se falar de inferno, tu vai espantar as pessoas. O que espanta é a pessoa, é o pastor pedir dinheiro o culto inteiro. Louvado seja Deus. O que espanta as almas é o pastor não viver uma vida de oração, uma vida de jejum consagrada a Deus. Presta bem atenção, eu preciso pregar isso hoje. Se eu não pregar, eu vou morrer, porque senão Deus me mata. Eu preciso falar sobre a ira de Deus, os pecadores nas mãos de um Deus irado. Então confira se eu estou pregando a verdade. Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 22, está dizendo: porque um fogo se acendeu na minha ira, porque um fogo se acendeu na minha ira. Aleluia, Deus se ira. O evangelho da atualidade, o evangelho light, o evangelho fraco que essa geração está pregando, eles pregam só um Deus de amor, que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é lindo, que Deus tem o seu perfume cheiroso. Deus, eu quero te beijar, Senhor, eu te amo, Senhor. Mas esqueceram de pregar que o amor de Deus, aleluia, ele é tão grande que é capaz de perdoar os nossos pecados. É capaz. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de salvação, o amor de Deus revelado no seu filho. Porém, meus irmãos, Deus se ira. Esqueceram de pregar o Deus que se ira. Como assim, pastor? Está na Bíblia? Tá. Ele se irou tanto que na geração de Noé não tinha internet, não tinha população que tem hoje, não tinha tecnologia que tem hoje, mas ele ficou tão irado que o pecado daquela geração cheirava mal as narinas de Deus. O pecado é fedorento, o pecado fede. Deus teve ânsia de vômito na geração de Noé. A ira de Deus consumiu. Deus despejou a sua ira através do dilúvio, pastor João Batista, e matou toda aquela geração pecaminosa. O furor de Deus, a ira de Deus se manifestou no dilúvio. Deus só poupou Noé, simbolizando a igreja, a noiva de Cristo, uma igreja justa, temente a Deus, que ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Então, pecadores na mão de um Deus irado, Deus vai manifestar a sua ira, louvado seja Deus, aleluia, contra o pecado. E aonde vai ser que a ira de Deus vai ser manifestada contra o pecado? Deus vai manifestar sua ira, aleluia, o seu furor contra aqueles que amam o pecado, contra
arrependeram dos seus pecados, Deus vai manifestar sua ira. Sabe aonde que Deus vai derramar sua ira? No inferno. Aleluia, no inferno. A palavra inferno é interessante, Rafael, pastor João Batista, que é uma palavra popular, é uma palavra comum, principalmente no Brasil. No Brasil, quando as mulheres estão bravas, que inferno, né? Assim, minha vida é um inferno. Quando alguém está com ódio, diz assim, vai pro inferno. Quando alguém não gosta do outro, diz, tomara que ele vai pro inferno. A palavra inferno é muito usada lá no Brasil. Quando tem uma briga dentro de casa, meu casamento é um inferno, a minha vida é um inferno. Usam muito essa palavra, porque essa palavra não é uma palavra muito boa, ela não tem boas lembranças. Então vamos lá, o que é o inferno, o porquê do inferno e o porquê que Deus vai manifestar, vai derramar todo o seu furor, toda a sua ira contra o pecado no inferno, punindo aqueles que amam o pecado, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Deus vai manifestar sua ira sobre o inferno. E o que é inferno? A palavra inferno, ela tem 4 palavras que vai definir o que é inferno. A primeira palavra você vai encontrar ela no Antigo Testamento, aleluia, que em hebraico significa Sheol. No Antigo Testamento você vai ver em Salmos, vai ver outras pessoas falando Sheol, aleluia. A palavra Sheol significa sepultura, aleluia, significa mundo dos mortos. Sheol significa sepultura, o mundo dos mortos. 4 palavras define, aleluia, faz uma definição do que é o inferno. Sheol, sepultura, mundo dos mortos, e também Hades, aleluia. Hades já é uma palavra que vai ser traduzida no grego, que significa inferno, lugar de tormento. Hades, que quer dizer lugar de tormento. Tormento, ausência de Deus para os ímpios que não se arrepender dos seus pecados e não aceitar a Jesus como Salvador. Hades significa então lugar de tormento, punição, lugar, ausência de Deus. Aonde? O que é ausência de Deus? É você não sentir a presença de Deus, a graça, a luz de Deus, aleluia. Por isso que quando Davi pecou, Davi ele queria perder tudo, ele caiu no adultério, ele sentiu, aleluia, tristeza pelo pecado cometido. Eu estava conversando com o Rafael e nós falou que a doutrina do arrependimento faz que o pecador sente tristeza pelo pecado cometido. Davi se sentiu tão vazio, tão triste, que ele disse assim, ó, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Por um pouco de tempo, Rafael, ele sentiu a ausência da presença de Deus. Ele disse, não retira de mim o teu Espírito Santo, mas uma coisa eu te peço, e não me lances fora da tua presença. Aleluia. Então Hades é lugar de tormento, punição, castigo eterno para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que não obedeceram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja comigo aí na Bíblia, 2 Tessalonicenses, coloca aí, irmão, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9.